Fala pessoal, professor Alexandrino, tudo jóia? Tudo bem, né? Vamos para mais uma sequenciazinha de exercícios, tá? Lembrando que essa aula, ela tem um material que vai estar na descrição do vídeo. Então, terminou, viu? Baixa lá o material para você acompanhar. Existem outras questões fora essa que a gente está gravando, tá? Qualquer problema, você pode mandar um direct lá no Instagram, prof.alexandrinodiógenes. Ou então você vai no comentário do vídeo e você pede alguma ajuda em alguma outra questão, tá? O que a gente pode fazer aqui, a gente faz. E aí a gente precisa do seu retorno, se está tudo ok, se está entendendo, não está entendendo, pode mandar o direct, tá? Não tem problema não. Vamos nós. Agir conforme aquilo que se fala, alinhar discurso e prática, além de ser uma postura ética, é um sinal de autenticidade. Mário Sérgio Cortella. Já falei sobre essa frase numa outra aula que a gente teve, tá? Vamos lá para a nossa primeira questão. Diz assim, ó, questãozinha que fala sobre função do segundo e função do primeiro. Mas não é nada falando de vértice e tal. A gente vai ter outra oportunidade sobre isso aí, mas por enquanto não. Essa questão diz assim, ó. Considere duas funções definidas por f e g. Sobre os gráficos dessas funções, é correto afirmar que eles se interceptam em pontos cujas ordenadas. Primeira coisa, eu queria que vocês se ligassem. Quando o cara fala interceptam, é porque os gráficos são iguais. E a questão está te pedindo ordenadas. Se a questão está te pedindo ordenadas, isso quer dizer que vai ser a coordenada do eixo Y. Eu vou achar o eixo X, mas eu não quero. Eu tenho que achar do eixo Y, tá? Tomar um chazinho aqui da beleza. Agora veja o seguinte, ó. Veja o seguinte. Lembrando, quando eu escrevo uma função f de x igual a, sei lá, 3x mais 1, eu posso trocar o f de x por y. Tá certo? Quando você tem f de x igual a 2x2 mais 7, eu posso dizer que o y vai ser 2x2 mais 7. Tá certo? Quanto a isso aí, não tem problema. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, f de x é igual a x ao quadrado mais x mais 6. Y vai ser igual a x2 mais x mais 6. Segundo, y vai ser quem? X mais 2. Perfeito? Então, se ele está dizendo que os gráficos se interceptam, no caso seria assim, ó, o gráfico dessa função quadrática e o gráfico, pronto. Você tem isso aqui, tá? Só que ele não quer o ponto. Eles querem aí a questão, quando os caras fizeram, somente a ordenada, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos igualar. Então, na hora que eu igualo, você vai ter x2 mais x mais 6 igual a x mais 2. Eu posso, na tranquilidade, simplificar. E aí eu vou ter que x ao quadrado mais 6 é igual a 2. Perfeito? Aí nós temos uma questão de digitação aqui errada. E eu vou consertar aqui, ó. Aqui é menos, tá, pessoal? É menos x2. Como é que tu sabe? Porque vai dar negativo, eu não estou dentro do conjunto dos números complexos, tá? Eu percebi agora a digitação errada, tá? É assim mesmo, tá? Você pega livros e mais livros, que tem 1 milhão de revisores, tem problema. Então, aí também teve, eu posso, infelizmente, fazer nada, né? Então, você vai ter o seguinte, x ao quadrado vai ser igual a menos 4, x ao quadrado vai ser quanto? Vai ser 4. Então, x raiz quadrada fica 2, ou x igual a menos 2. Ó, eu te chamei a atenção, lá de vermelho, ordenadas. Por quê?
Porque, ó, se você... Isso aqui é para chamar a atenção, que eu esqueci de colocar na digitação. Sou eu que faço, né, o material, reviso, e aí aparecem alguns erros. Na questão das ordenadas, porque, ó, você encontrou duas respostas. Só que você encontrou duas respostas, X e X. Por falta de atenção, você podia chegar e marcar o item A. Só que se você marcar o item A, você vai ter o quê? Errada a questão. Por quê? Porque ele fala ordenadas. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular o valor do Y. Alexandre, então eu vou ter que substituir. Isso. Eu posso substituir aonde? Qualquer uma das duas. Ah, eu vou substituir na de baixo. Ela é mais simples. Claro, claro. A gente tem que procurar o que tiver conta mais simples. Então você vai ter, ó, 2 mais 2, você vai ter que o y é quanto? 4. E quando você pega o outro valor de x, quem vai ser o y? Menos 2 mais 2. Logo, o y é quanto? 0. Então, os dois valores que você tem, 0 e 4, você vai marcar o item C como resposta. Tá? Só o cuidado. Você poderia, por falta de atenção, marcar o item A, se você não tivesse percebido que eram as ordenadas. E a segunda questão, você tem o seguinte: à noite, um helicóptero da Força Aérea Brasileira sobrevoa uma região plana e avista um VANT, veículo aéreo não tripulado, de forma circular e altura desprezível, com raio igual a 3 metros, estacionado paralelamente ao solo, a 30 metros de altura. O VANT, pessoal, é isso aqui, ó, tá? O VANT é isso aqui, ó. Perfeito? O VANT está a uma distância y metros de um holofote que foi instalado no helicóptero. Aqui, ó. O feixe de luz do holofote que ultrapassa o VANT incide sobre a região plana e produz uma sombra circular de centro O. Tá? Aqui é a sombra. Tá? Isso aqui é a sombra. E raio R. O raio R da circunferência da sombra forma um ângulo de 60 graus com o feixe de luz. 60 graus, está aqui o ângulozinho. Conforme se vê na figura seguinte. Nesse momento, uma pessoa se encontra no ponto A, se liga, ponto A, da circunferência da sombra e corre para o ponto O, correr, que é o pé da perpendicular traçada pelo holofote à região plana. A distância em metros que essa pessoa percorre de A até O em um número é um número entre. Então, eu coloquei aqui uma outra figurinha para que a gente pudesse visualizar melhor, tá? Primeiramente, preste atenção. Eu tenho esse triângulo que eu estou colocando aqui de vermelho. Certo? Vou trocar e vou colocar bem aqui, ó. Tá aqui ele. Esse ponto aqui, vamos colocar tudo direitinho para você entender, ó. Ó, aqui eu vou chamar de ponto. Aqui é o A, né? Eu vou chamar esse ponto de ponto C. Perfeito? Essa distância é y e essa distância é 30. Então, eu posso dizer que isso aqui é 30 mais y. E esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 60 graus. Eu quero saber quanto é que vale essa distância. Beleza, Alexandre. Está faltando dados, tá? Porque se eu aplicar tangente, eu vou ter duas variáveis, então não está legal. Tranquilo. Agora, eu queria que você olhasse para esse outro triângulo, que eu vou chamar a atenção aqui. Deixa eu só fechá-lo. Mas é esse triângulo que eu vou pintar de amarelo. Presta atenção. Esse triângulozinho aqui, ó. Eu quero que você preste atenção nele. Claro que eu vou trazê-lo para cá. Claro. Você tem esse triângulo. Cadê os vértices para você se orientar?
Eu vou chamar esse ponto de B e esse ponto de O'. Então, aqui você tem ó, O', aqui é o B e aqui é o C. Esse ângulo, ele também é um ângulo de 60 graus. Aí você tem essa medida Y. Espera aí que aqui ficou muito... Só um minutinho. Espera aí, tenha paciência. Não sai da aula, não. Aí você vai ter isso aqui como sendo Y, e eu vou dizer que isso aqui é 3, porque a questão disse no enunciado. Então, Alexandrino, eu posso aplicar tangente? Posso. Então, vamos nós. Primeiro, a tangente de 60 graus vai ser y sobre 3. O valor numérico da tangente de 60 é raiz de 3. Isso vai ser igual a y sobre 3. Então, quem vai ser o valor do y? 3 raiz de 3. Pronto. Fiz o cálculo, o primeiro cálculo. Agora eu vou fazer o segundo cálculo, 2. Eu vou aplicar também a tangente de 60, só que no triângulo maior. Aí você vai ter 30 mais y sobre x. A tangente de 60 vale quanto? Raiz de 3. Isso vai ser igual a 30. O y é 3 raiz de 3 sobre quanto? Sobre x. Multiplica meios, multiplica extremos. Raiz de 3 vezes x vai ser igual a 30 mais 3 raiz de 3. Então, quem vai ser o x? Vai ser 30 mais 3 raiz de 3 sobre a raiz de 3. Amigos, não tem para onde correr. Você querendo ou não, eu tenho que racionalizar, tá? Então, eu vou multiplicar isso aqui, ó, por raiz de 3. Então, o valor do y, o valor do x vai ser, aplicando a propriedade distributiva, 30 raiz de 3 mais 9. Vou colocar 3 vezes 3, tá? 3 raiz de 3. 3 vezes 3. Pedrinho, eu não estou enxergando, não, ó. Ficou muito aperreado, né? Deixa eu melhorar para você, tá? Eu vou melhorar, presta atenção. Quem é o valor de x? É 30 mais 3 raiz de 3 sobre a raiz de 3. Aí eu vou multiplicar por raiz de 3. Foi o que ficou muito apertado lá. E aí eu não consegui fazer aqui, ó, mostrar. Pronto. O que vale é você entender. Tá? Então vamos lá. X vai ser 30 raiz de 3 mais 3 vezes 3 sobre 3. Coloca o 3 em evidência. Pode, claro. 3 multiplicado por 10 raiz de 3 mais 3 dividido por 3. Ah, você colocou o 3 em evidência para você simplificar. Exatamente. Aí eu simplifiquei e eu vou chegar à conclusão que o x vale quanto? O x vale 10 raiz de 3 mais 3. Só que essa questão não tem esse item. Eu tenho que dar um valor aproximado para o raiz de 3. Então, o valor mais próximo que a gente tem na realidade é isso, né? Que a gente usa constantemente. Então, quem vai ser o x? Vai ser 10 vezes 1,73 mais 3. Finalmente, o x vai ser 17,3 mais 3. Logo, o x é quanto? 20,3 metros. Ou seja, 20,3 metros está entre 20 e 21. E aí você vai lá e marca o item C. Tranquilo? Vamos para frente. Questão boa. Alexandre, eu poderia ter feito por semelhança. Poderia.
Você poderia também ter feito por semelhança, tá? Só que, no caso, quando você faz semelhança, eu deveria também saber o valor do y primeiro, né? Porque senão eu ia ficar com uma equação com duas variáveis. E aí eu teria que descobrir também, calcular o valor do y, tá? Beleza? Bom, pessoal, nós temos aí duas questõezinhas que foram resolvidas dessa lista que está em anexo. Qualquer coisa, você vai entrar em contato, tá aí, ó, prof.alexandrino Diógenes, ou então no canal do professor Alexandrino Diógenes, vai comentar, perguntando, tirando alguma dúvida, quer saber alguma coisa, ou vai lá no Instagram, manda um directzinho, para que a gente possa trocar uma ideia se tem alguma dúvida, tá certo? A gente faz o que pode, não se preocupe. Um beijo grande no